Fala pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Então a gente vai para a aula agora do Centro de Mídias, que fala sobre o processo de independência nas Américas. Então a aula de hoje ela vai ser um pouquinho curtinha, por qual razão, tá? Os professores que estavam lá já deixaram bem clara a questão de que é uma introdução ao processo de independência. Então a gente está entendendo os motivos pelos quais o país se tornou independente. Tá? A gente acaba focando um pouquinho no Brasil, mas a gente vai falar no contexto geral mais pra frente aí da América num todo. Pois bem, o que acontece então? No caso brasileiro, principalmente, a gente vai fazer aí um repeteco do que nós trabalhamos nas outras aulas, que foi a questão da chegada da corte portuguesa aqui para o Brasil, tá? Essa transferência da corte, que aconteceu em 1808, ela vai ser chamada de período joanino. Tá? Então, se você vê em alguma atividade, alguma questão aí, período joanino, a gente está falando da transferência da corte. O que é essa transferência da corte? Saída das pessoas de Portugal, das pessoas mais importantes, da parte de política, da parte econômica, tá? Então esse pessoal sai de Portugal e vem para a colônia, que é o Brasil. Vindo para cá, para o Brasil, por que eles vieram aqui? Devido ao fato do Napoleão ameaçar invadir Portugal. Então o rei Dom João VI, para evitar que sofressem consequências, vem para o Brasil fugido. Eles vêm sozinhos? Não. Existe um acordo comercial com a Inglaterra escolta essa galera para cá, como uma possibilidade de quebrar o bloqueio do Napoleão, o bloqueio continental que nós vimos na aula passada. Para quem não lembra, o bloqueio continental era a proibição de comércio com países que não fossem favoráveis às ideias francesas. Só que esse bloqueio não foi aplicado por maneira de escolha. Então, se Napoleão não vai com a sua cara e ele te considera um inimigo, você não tem comércio com mais ninguém. Por que Napoleão fazia isso? Porque ele tinha força para fazer isso. O exército dele era um dos mais temidos. Por essa razão, ele conseguia gerar esse medo. Pois bem, tendo essa transferência aqui para a corte, nós vamos ter aí investimentos no Brasil. Só que nem tudo foi só alegria para o brasileiro. As pessoas que viviam aqui, elas tiveram todas as suas regalias retiradas e passadas para a corte portuguesa. Então, o que acontece dentro dessa questão? Apesar de trazer alguns avanços, a corte portuguesa vai querer ter os mesmos benefícios que eles tinham lá em Portugal. E para isso, como o Brasil não era um país em desenvolvimento, era uma colônia só de exploração, então a ideia principal era só retirar as riquezas, com o passar do tempo, quem tinha alguma regalia aqui foi perdendo para a corte. E isso foi gerando um descontentamento. Esse descontentamento, pessoal, vai levar a ações revoltosas. O que isso quer dizer? Essas ações revoltosas, elas nada mais são do que a população começando a se indignar com o que Portugal está fazendo. Então concorda comigo o seguinte, se eu deixo a possibilidade de questionar as minhas ações, isso significa o quê? Que eu estou em um processo de revolta. Ou seja, eu não tenho poder suficiente para mandar naquela localidade. Então, a partir dessas ações, vamos ter aí o início de processos revoltosos nas regiões da Bahia, no Rio de Janeiro, mais para frente que a gente vai trabalhar, isso analisando o caso do Brasil, tá, pessoal? Na Bahia, no Rio de Janeiro, a gente vai ter questões aí em Minas Gerais também. E qual que era o objetivo disso? Se livrar do controle português. Por quê? Portugal transferiu a corte para o Brasil, mas ainda tinha aquela lógica de vou investir para manter a minha regalia, manter a minha polpa, manter o meu status, tá? Só que eu ainda analiso o Brasil como um local de retirada de riquezas. Eu estou aqui, estou me aproveitando disso, mas o objetivo central dessa localização é retirar as riquezas. Tá, pessoal? Isso vai levar a uma crise política no Brasil. Tá? E essas crises políticas permitem a possibilidade da queda do governo português. E a queda do governo português vai levar ao início do processo de independência, ou seja, o Brasil deixa de depender de Portugal para tomar as suas decisões. Então, retomando a questão aqui, isso só vai acontecer porque Portugal vem para o Brasil, quer ter regalias, então lá, existia o povo brasileiro que já morava aqui, que tinha as regalias. Portugal chega. Como o Brasil não tinha investimento nenhum, Portugal vai tomar as regalias desse pessoal que já estava aqui. Vai tomar essas regalias, vai fazer leis diferenciadas para os portugueses
vamos colocar assim, os portugueses puros, né? Então aquela galera que saiu de Portugal para cá vão ter leis diferenciadas para quem já morava aqui. Isso vai gerar um descontentamento. E a partir desse descontentamento é que a gente tem o início do processo de revoltas contra o governo. E essas revoltas contra o governo, basicamente, elas vão pedir a independência do Brasil, que a gente vai ver mais para frente. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, espero que vocês tenham entendido bacana. Acessem o Centro de Mídias, tá, galera? A gente está aí, eu e os outros professores de vocês, a gente está à disposição no horário de aula, tá bom? Forte abraço e fiquem com Deus.